Quero voltar um pouquinho na questão da produção de hormônio, mas voltada para a questão da vasectomia. A vasectomia, ela tem um prazo que você possa haver a reversão, mas se puder haver a reversão, existe um prazo para que isso aconteça? O prazo ideal para um paciente que fez vasectomia decidir reverter e operar novamente, o ideal é dentro de até 7 anos. A cirurgia, ela sendo feita com 1 ano ou com 15 anos, ela é a mesma. O que muda é a capacidade que esse testículo tem de produzir ainda espermatozoide depois desses 4, 7, 12, 15 anos obstruído pela vasectomia anterior. Porque esse testículo ele vai se deteriorando na produção de espermatozoide, ele vai gerando anticorpos contra ele mesmo. E aí, às vezes, a cirurgia é feita, dá certo, mas naquele sêmen que é eliminado, o espermatozoide é de muito má qualidade. Ou seja, a cirurgia pode até ter dado certo, mas aquele homem continua infértil, porque ele ficou tempo demais obstruído. Então, teoricamente... Existe uma medição para isso? Antes pode ser feito punção testicular, colher material para saber como está a produção. Mas geralmente esses procedimentos são feitos sedados, em clínicas especializadas em fertilidade. Que ótimo. Acordado não tem como isso. Dos outros deve ser tranquilo, né, Carlos? Nossa senhora, só imaginar isso aí. Bom, pior que uma bolada, né? E a reversão, ela é algo 100% garantido ou não? Ou depende muito do caso de cada pessoa? Ou idade da pessoa? Não, vai depender, assim, basicamente de como foi feita a primeira vasectomia. Se foi uma vasectomia bem feita, vai estar tudo ordenado para fazer uma reconstrução. O que é uma bem feita? É a maior parte, tá? Às vezes tem vasectomias que são feitas, talvez em condições, não são as que eu costumo trabalhar, mas em condições inóspitas, em pequenos hospitais, com o paciente às vezes mal sedado ou mal anestesiado, e a cirurgia a gente entende que isso pode se tornar bastante difícil. Às vezes num caso assim, em que a destruição está maior, a reconstrução também vai ser difícil. Então a reversão de vasectomia às vezes dura em torno de 1h20, mas já tem cirurgias de ter durado 2 horas, 2h20, 2h30, pela dificuldade às vezes de fazer uma boa reconstrução. Então a cirurgia ela tem um êxito de recanalizar, porque o objetivo da cirurgia é aproximar os dois lados e fazer com que passe espermatozoides novamente. Então a cirurgia tem um êxito que é na faixa dos 70% a 80%. Mas a fertilidade pós-cirurgia vai depender da qualidade do paciente. E isso é um pouco que é imprevisível, por isso essa recomendação de fazer num prazo mais curto pós-vasectomia. Essa qualidade ela pode estar associada a uma boa alimentação, uma boa prática de esporte, uma boa qualidade de vida? Essa sempre está. O indivíduo com bons hábitos, ele tem melhor fertilidade do que o indivíduo sedentário, tabagista, obeso, com doenças crônicas. Esse paciente tem mais risco de infertilidade do que o saudável, né? E obviamente no pós-vasectomia isso também vai ajudar. Existem também casos de pessoas que fizeram vasectomia e acabaram tendo filhos. Verdadeiras tragédias, né? Isso são coisas que são comuns. Geralmente o motivo disso é o paciente que logo nas primeiras semanas pós-cirurgia, por um escape de espermatozoide de um lado, ele consegue recanalizar e chegar do outro lado, quando ainda é muito cedo. Mas eles não são feitos nós? É cortado um pedaço, pelo menos do jeito que eu faço. A gente corta um pedaço, a gente cauteriza as pontas, a gente amarra com um nó de nylon que vai ficar lá até o caixão e a gente ainda deixa eles em posições diferentes para evitar com que esses pequenos heróis encontrem o seu destino anterior. Mas isso geralmente acontece... um espaço longo, né? Geralmente se deixa em torno de 1,5 cm, quase 2 centímetros de brecha. Esse aí é guerreiro, guerreiro. Mas esse que passar é guerreiro. Mas daí o que é a situação?
esse paciente que recanaliza, o exame detecta. Então, qual é o problema? Eu já precisei reoperar homens de vasectomia, fiz uma, inclusive, recente, feita por mim mesmo. Uhum. Aquele paciente, ele fez uma primeira contagem, estava super baixo, fez um segundo exame, subiu. Ou seja, ele foi operado adequadamente, mas recanalizou. Tá aí a importância do exame. Então, o paciente que faz uma vasectomia e desaparece, e acha que ele nunca mais vai gerar filhos, é esse que pode aparecer alguém batendo na porta, pode ter um rolo extraconjugal, pode ter uma desconfiança familiar, porque daí engravida uma esposa, isso vira às vezes uma guerra de família, até com que as coisas fiquem documentadas. Médico fica implicado nessas coisas, mas a ênfase ela precisa em que não é só operar a vasectomia, depois de 3 meses de operado, fazer um exame e confirmar. Depois de 3 meses? 3 meses. Caraca. Não é na sequência? Não. Paciente que faz um exame 3 meses pós-vasectomia, que teve pelo menos nesse período em torno de 30 ejaculações, que faz um exame e está zerado, esse nunca mais repete. Eita. Cuidado aí, Carlos. Eu fiz a minha vasectomia com 30 anos. Isso já foram 17 anos. Né? Não que eu estou querendo ter filho. Uhum. Né? Se vinha milagre de Deus. E foi nessas condições que o doutor falou. Foi num hospital pequeno, né, no interior aqui de Santa Catarina. E eu senti um pouco de desconforto, uma dorzinha depois. Né? Só que eu apaguei, eu não vi mais nada. Uhum. Eu vi o início da cirurgia. Eu acho que, da preparação, assim. Eu acho que, inclusive, como é que esqueci? Perdi o nome agora. Era um residente que estava iniciando. Uhum. Né? E o médico chegou na sequência. Eu lembro do médico falar assim: o que você está fazendo? Isso eu lembro. Aí ele falou: eu já iniciei aqui. Ele falou: não. Aí quando eu falei, pum, apaguei. Não lembro mais nada. E eu fiz depois o espermograma. Se ficou zerado, tá o primeiro espermograma deu. Né? Tinha ainda. O segundo ficou zerado, mas não foi 3 meses depois. Mas se teve 2 exames consecutivos que zerou, isso não tem problema. Não foi os 2 zerados, mas teve os 2. O primeiro estava baixo e o segundo zerou. Existe a possibilidade de um herói passar por ali? Acho que não, né? Não. Nesse tempo todo depois, essa recanalização tardia, isso praticamente não existe. É extremamente... Mas se eu quisesse voltar e fazer? Eu sou praticante de esporte, tenho uma boa alimentação diária, não sou tabagista, né? Bebo mais bem socialmente. Eu teria possibilidade, se eu quisesse, aos 47 anos voltar? Que loucura é essa? Claro que não, mas é uma pergunta aleatória. A possibilidade sempre existe. Uhum. Como eu falei, a cirurgia ela é a mesma da reconstrução da vasectomia, né? Uhum. Porém, num caso como o teu, de praticamente 17 anos, né? Ele falou de vasectomia. Às vezes convém antes fazer uma análise seminal, colher a amostra lá do epidídimo, ver se está tendo produção, para daí sim... Aquela punção. Isso. Aquela que a gente falou que doeu só de imaginar dói. Então já tem que dar uma anestesia umas 2 horas antes para não ir já imaginando, porque pode vai que acorda. Não é assim tão... Não. Rapaz, eu vou é muito menos do que a própria vasectomia. Nossa, eu vou no dentista só de sentir aquela agulha aqui no dente, eu já tremo todo, imagina isso. Nossa Senhora. Já pensasse? Troço desse tamanho aqui? Não pensasse.